Olá pessoal do 7º ano, eu sou o professor Peterson e hoje tem aula de Educação Física. Mas antes de nós começarmos, eu quero apresentar para vocês a Elaine. Tudo bem, Elaine? A Elaine, ela vai nos ajudar interpretando a nossa aula em Libras. Também eu quero lembrar vocês, se você está assistindo essa aula pela TV, não esqueça de copiar as atividades e marcar um horário para entregar lá na sua escola. Mas, se você está acessando o Google Classroom, você deve, então, fazer a atividade obrigatória. Ao fazer essa atividade, você já vai estar registrando a sua frequência na aula e também a atividade. Vamos lá? Vamos lembrar, então, que na aula passada nós vimos o nado sincronizado, um daqueles esportes técnico-combinatórios. Então, nós vimos que ele é praticado somente por mulheres em duetos e em equipes. Nós aprendemos também que são duas formas de disputa, a rotina técnica, que é um pouco mais curta, e a rotina livre, que é um tempo um pouco maior. A equipe, ela é composta por 8 meninas que participam da apresentação, mas ainda tem uma reserva. As notas, elas são compostas por duas bancadas de juízes, uma que avalia o aspecto técnico e outra que avalia o aspecto artístico das apresentações. E os movimentos básicos são o vertical, o can-can, a abertura, o arco e o guindaste. Hoje nós vamos ver mais um esporte dessa lista de técnico-combinatórios, que são os saltos ornamentais, certo? Os saltos ornamentais são os nomes dados ao conjunto de habilidades que envolve saltar de uma plataforma elevada ou trampolim em direção à água, executando movimentos estéticos durante a queda. É considerado um esporte de técnica e plasticidade. Então, a gente vê nessa definição que ele é exatamente um daqueles esportes técnico-combinatórios, que une a técnica da execução do movimento com perfeição, a plasticidade, a beleza dessa execução ou da união desses movimentos. Então, por isso, esportes técnico-combinatórios. Os saltos ornamentais, a origem dele é lá na Grécia Antiga, onde os moradores do litoral mergulhavam de rochedos para o fundo do mar. Os países com maior tradição no esporte pertencem ao norte da Europa. Então, o esporte começou nessa atividade de saltar de rochedos em direção ao mar. Até hoje ainda existe essa prática e existem até torneios do salto no rochedo. Inclusive, né, no nosso slide diz que foi mais lá na Europa, mas aqui na América do Norte, no México, existe um local muito conhecido que já apareceu em vários filmes, onde os saltadores eles têm que até esperar a onda entrar na garganta para que aquele espaço fique mais cheio de água, para daí executar o salto e ter uma profundidade boa para ele não bater no fundo do mar. Os saltos ornamentais foram incluídos no programa olímpico pela primeira vez em St. Louis, 1904, em provas de plataforma e exclusiva para os homens. A participação feminina iniciou em 1912, em Estocolmo. Em Sydney, 2000, a prova de saltos sincronizados passou a fazer parte do programa olímpico. A gente já vai entender melhor o que é esse salto sincronizado. No Brasil, a primeira competição foi realizada em 1913, no Rio de Janeiro, e o vencedor foi Adolfo Willich, integrante da equipe olímpica de Antuérpia. O que é essa equipe olímpica de Antuérpia? Em 1920, nos Jogos Olímpicos da Antuérpia, na Bélgica, que foi a primeira edição dos Jogos Olímpicos que o Brasil participou, a equipe de saltos ornamentais
foi uma das 5 modalidades com representantes do nosso país, que foi na sua primeira participação olímpica. Então, na primeira participação olímpica do Brasil em Olimpíada, os saltos ornamentais estavam lá representados, né? Havia uma equipe de saltos ornamentais. Então, vamos para a nossa primeira atividade. Os saltos ornamentais participam dos Jogos Olímpicos desde qual edição dos Jogos? Então, a gente viu ali de uma forma bem rápida um pouquinho da história dos saltos ornamentais nas Olimpíadas. Então, agora, vamos ver se você consegue lembrar qual foi na primeira edição que esse esporte apareceu nos Jogos Olímpicos. Vou dar um tempinho aí para vocês. Lembra que se precisar, você pode até fazer uma pesquisa aí no Google para aprender um pouquinho sobre a resposta, ok? Daqui a pouco nós voltamos.
E aí, você lembrou em qual edição dos Jogos Olímpicos que os saltos ornamentais aparecem pela primeira vez? Vamos dar uma olhada então? Ó, é na Olimpíada de St. Louis em 1904. Capacidades físicas. O que um praticante de saltos ornamentais, o que um atleta desse esporte, ele precisa desenvolver, ele precisa controlar, ele precisa executar no momento do salto. Primeiro, ele precisa ter muita força, porque com o corpo no ar, ele vai precisar fazer movimentos que exigem muita força. Depois, flexibilidade. Ele executa movimentos muito parecidos com os movimentos da ginástica, por exemplo. Por isso, esse atleta ele precisa ser tão flexível quanto um ginasta. Orientação espacial. Lembra que ele está solto no ar e caindo, né? Sendo atraído pela gravidade. Então, ele precisa saber muito bem aonde que ele está. Coordenação motora, senão ele não vai conseguir ter a técnica, apresentar a técnica que ele precisa, se ele não estiver muito bem coordenado. E por último, consciência corporal. Ele precisa saber exatamente aonde está, que movimentos executar, que músculos exigir para aquele movimento. Então, essa lista apresenta uma série de capacidades físicas que o praticante dos saltos ornamentais, ao longo do tempo, ao longo da prática, começa a desenvolver muito. O salto. Vamos entender um pouquinho quais são os saltos e os tipos de saltos que existem. Então, para executar o salto, o saltador parte de uma posição inicial para a fase aérea, em que o corpo executará os movimentos acrobáticos até encontrar a água, de modo mais hidrodinâmico possível. Nesse sentido, o controle do atleta sobre o próprio corpo deve ser total. Então, muitas vezes, essa posição inicial ela pode ser parada, mas pode ser em movimento. O que significa isso? O atleta ele pode começar o salto parado, na beirada da plataforma ou na beirada do trampolim, ou ele pode vir em deslocamento, correndo, e depois executar o salto, tá? Na fase aérea é quando ele demonstra o movimento, né? Onde ele executa aquela série de movimentos que estava previsto para o salto dele. Então, nesse momento é quando ele vai precisar de força, de flexibilidade, de coordenação motora, de consciência corporal, todas aquelas capacidades que nós vimos no slide anterior. E tem depois o movimento da entrada na água, que tem que ser o mais hidrodinâmica possível. O que é um movimento de hidrodinâmica? Ele precisa entrar na água o mais vertical que ele conseguir, para que ele movimente menos água, para que aquele espirro de água seja o menor possível. Até uma ideia que nós temos é que na hora de entrar na água, o atleta junta as mãos nesse formato, né? Essa é uma ideia errada. Na verdade, eles juntam as mãos nesta posição, para que as mãos abram o caminho para ele na água, certo? Vamos em frente, então? As provas. Então, olha só, nós temos a prova de trampolim e a prova de plataforma. Então, no trampolim, o trampolim ele fica a 3 metros de altura da superfície da água. Ele tem 4,8 metros de comprimento e 50 centímetros de largura. Ele é preso só em uma das pontas, a outra ponta fica solta. Então, a tendência é que o trampolim funcione quase como uma mola, lançando o atleta para o alto também. Esse balanço do trampolim é utilizado pelo atleta. A plataforma fica a 10 metros de altura, ela daí tem 6 metros de comprimento por 3 de largura. E ela é fixa, ela não tem aquele movimento de mola que nós vimos no trampolim. E a piscina
ela tem que ter pelo menos 5 metros de profundidade, exatamente para que a gente não tenha nenhum problema, nenhum risco de um atleta, durante um salto, acabar batendo no fundo da piscina. As modalidades olímpicas, tanto para o masculino como o feminino, são o trampolim de 3 metros, individual e sincronizado, e a plataforma de 10 metros, individual e sincronizado. O que é o individual e sincronizado? Individual é quando o atleta ele vai sozinho, ele salta, faz os movimentos, executa os movimentos e entra na água. O sincronizado, eles fazem isso em 2, mas não que um está competindo com o outro. Na verdade, eles são uma dupla, como se fossem uma equipe. Eles têm que fazer o mesmo salto e esse salto ele é avaliado se ele está sincronizado, ou seja, se os dois estão fazendo na mesma velocidade. Se vocês olharem ali a nossa imagem, vocês podem ver que as duas saltadoras estão buscando o mesmo movimento, para que haja exatamente uma sincronia entre as duas. Essa sincronia é que é avaliada no salto sincronizado. A avaliação. Nós temos aqui uma lista do que é avaliado nos saltos ornamentais. Então, a criatividade, a destreza, o rigor na execução do salto previsto, a simetria, a cadência dos movimentos e a entrada na água. Então, tudo isso é avaliado durante um salto. E se vocês olharem a nossa imagem lá, né, infelizmente aquele nosso saltador ali não se deu muito bem. Vocês veem que o salto dele não dá muito certo, ele acaba errando e entrando na água ali, uma execução muito ruim. Então, eu trouxe aquela imagem exatamente para vocês perceberem que nem sempre tudo dá certo, tá? Eles podem errar também. Como que é a pontuação? É considerada a elegância e a habilidade na decolagem, a aproximação e a entrada na água. A pontuação máxima é de 10 pontos. Os juízes avaliam os saltos e dão notas de 0 a 10, sendo descartadas a mais alta e a mais baixa. E aquelas outras notas, então, são somadas para montar a avaliação total daquele atleta. Atividade 2. Em seu caderno, responda: quais são as capacidades físicas dos praticantes dos saltos ornamentais? Então, vocês lembram que a gente viu alguns slides atrás. Se você não lembra, você pode pesquisar no Google ou pode até dar uma pesquisada lá no material da nossa aula no Classroom. A gente volta daqui a uns minutos para corrigirmos aí se você acertou.
E aí, você lembrou? Olha que eram muitas, hein? Vamos ver? Olha lá. Força, flexibilidade, orientação espacial, coordenação motora e consciência corporal. Então, nós vimos que é uma lista grande de capacidades que um praticante dos saltos ornamentais precisa, que um saltador precisa desenvolver. Atividade 3 agora. Em seu caderno, responda: quais são as provas de competição do programa olímpico? Nós também vimos nos slides anteriores, né? Quais são essas provas? Então, se você não lembra, pode pesquisar lá no Google ou no material da nossa aula. Daqui a pouquinho nós voltamos.
Lembrou? Ou precisou pesquisar? Se precisou pesquisar, não tem problema não. Vamos dar uma olhada? Nós temos então a plataforma de 10 metros, a plataforma de 10 metros na modalidade sincronizada, com os dois atletas saltando juntos, o trampolim de 3 metros e o trampolim de 3 metros também na plataforma, no movimento sincronizado. Tipos e estilos de saltos. Então, nós vamos ver que entre os tipos nós temos o salto para frente, o salto de costas, o salto revirado, o salto parafuso, o salto com pontapé para a lua e o salto em parada de mão. E em estilos, esses estilos a gente já conhece dos outros esportes que nós vimos, né? É o estilo carpado, aquele movimento que parece de um canivete, né? Quando o tronco e as pernas se juntam com bem estendidos. O movimento estendido, com o corpo totalmente estendido. E o movimento grupado, que quando o atleta traz as pernas dobradas, né, para junto do seu tronco, tá? E ainda temos aqui o movimento livre, que é a combinação de um ou mais estilos sem limite para o grau de dificuldade. Vamos ver um pouquinho cada um desses tipos aí? Então, lá, primeiro é o de frente. O saltador começa olhando a água e roda em direção à água, que é exatamente o movimento que nós vemos ali na imagem. Ó. As duas saltadoras chinesas estão executando ali um movimento de frente, um salto de frente. O salto para trás, o saltador na ponta do trampolim, com as suas costas voltadas para a água e a direção da rotação é para trás. É como se aqui eu ficasse com a piscina atrás de mim e o meu salto, eu vou saltar para trás, lançando o meu corpo para as costas. O pontapé à lua, o saltador olhando para a água e a rotação é em direção ao trampolim e à plataforma. Então, em vez de eu rodar para frente, eu vou saltar do trampolim, lançar os meus pés lá para o alto e fazer a rotação ao contrário. Então, a minha cabeça vai passar bem pertinho da ponta do trampolim. O revirado, com as costas voltadas para a água, roda em direção ao aparelho, ou ao contrário da rotação do salto para trás. Lembra quando eu falei do salto para trás? Eu fico de costas e vou saltar para lá, vou rodar para aquele lado. Agora, no salto revirado, eu vou ficar de costas, vou me lançar no ar e vou rodar para frente. Então, de novo, a minha cabeça vai passar bem pertinho do trampolim. O parafuso. Qualquer salto com parafuso é incluído nesse grupo. O que é um parafuso? É quando o saltador roda, né, sobre o seu eixo, como era a pirueta. Não sei se você lembra, lá na nossa aula de patinação, nós falamos da pirueta, quando o atleta ficava rodando sobre o seu eixo. Então, aqui nos saltos ornamentais, isso chama de parafuso. Então, quando o atleta faz um movimento de rotação sobre o seu eixo, isso é um parafuso, esse é um salto em parafuso, tá? E o equilíbrio, o saltador assume uma posição de parada de mãos na beira da plataforma antes de executar o salto. Então ele chega na plataforma, em vez de ficar na posição de pé, ele coloca as mãos no chão e faz aquela famosa parada de mão, a famosa bananeira. E a partir dessa posição é que ele vai executar o seu salto. Os estilos de saltos, esse a gente praticamente já viu, né? O grupado, as pernas ficam flexionadas em direção ao peito e são seguradas pelas mãos. O esticado, todo o corpo fica reto, né? Esticado ou estendido. E o carpado, as pernas ficam estendidas, formando um ângulo com o corpo, né? Eu gosto de lembrar que é aquela posição do canivete, né? Da abertura do canivete. E o livre, que é a combinação das posições básicas, né? Então, lá na nossa imagem, você tem ali, ó, o carpado,
quando ela abraça as pernas com as pernas estendidas. O grupado, pode ver que as pernas ali do atleta estão flexionadas no tronco, né? E o esticado, quando ele está totalmente estendido. Atividade 4 agora. Que tipo de salto a saltadora executa na imagem? Então, vocês têm ali uma imagem, ó, uma saltadora fazendo um salto a partir do trampolim, e eu quero que vocês observem aquela imagem e digam que salto é aquele, como se você fosse o juiz daquela saltadora. Você tem que observar a imagem e dizer que tipo de salto que ela está fazendo. Se é um salto parafuso, um salto de equilíbrio, um salto revirado ou um salto para trás. Um tempinho aí para vocês poderem avaliar e a gente volta daqui a pouco.
E aí, você avaliou o salto? Então vamos dar uma olhada se você foi um bom juiz. O salto que ela executou é um salto para trás. Pode ver que ela está de costas para a água e o movimento de rotação dela é para as costas, né? Ela lança os pés e roda para as costas. Moçada, revisando então um pouquinho sobre a nossa aula. As principais características dos saltos ornamentais são a técnica e a plasticidade. A união da técnica com a plasticidade de execução do movimento, né? Aquele movimento todo feito no ar, antes de entrar na água, tem que ser um movimento bonito. A origem, lá na Grécia Antiga, antes até dos Jogos Olímpicos, num movimento um tanto natural de saltar de cima de rochedos em direção ao mar. Disputado de forma individual ou sincronizada. Nas Olimpíadas, desde 1904, e os tipos de saltos, o para frente, para trás, chute à lua, revirado, parafuso e equilíbrio. Uma curiosidade sobre os saltos ornamentais. Nos últimos Jogos Olímpicos, a disputa dos saltos ornamentais ficou entre os 5 esportes que mais teve participação, que mais teve público assistindo às competições. Então, isso mostra como o esporte é belo, né? Porque o pessoal gosta de assistir uma competição de saltos ornamentais pela beleza que o esporte proporciona, tá? Espero que vocês tenham também entendido, aprendido um pouco sobre esse esporte, talvez bem pouco usual para ser praticado nas nossas escolas, mas que vale a pena a gente conhecer, a gente entender um pouco mais. Nos vemos na próxima aula. Até a próxima. Fique bem e, se possível, fique em casa. Tchau!